Todo grande clube vive de ciclos. Ciclos de glória, de renovação, de reinvenção. Em outros momentos ele pode ser de frustração, incerteza ou até mesmo reinvenção. Hoje, por exemplo, vamos revisitar a história de um gigante europeu que passou exatamente por este ciclo na temporada 2007-2008. Uma temporada que, se não trouxe taças, pelo menos plantou as sementes da formação de um dos maiores times da história do futebol. Um ano que, apesar das críticas e dos tropeços, foi fundamental para a implantação do tic-tac e a posterior dominação do futebol europeu e, quiçá, futebol mundial. Agora já ficou fácil saber quem é o time, né? Vamos mergulhar nos bastidores, analisar os detalhes e entender como foi a temporada de 2007-2008 para esse time. Barcelona 2007-2008. Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Futebol Social Clube. Eu sou André Carvalho, vou conduzir vocês nesta jornada para conhecer histórias interessantes e fabulosas de clubes, seleções através das camisas de determinadas temporadas, e essas camisas fazem parte da minha coleção particular. E olha que sempre tem boa história para contar. Hoje eu vou falar desta camisa aqui, ó. Essa camisa é a camisa uniforme 1 da temporada 2007-2008 do Barcelona. Ela seguiu a tradição do Barcelona do azul e grená. As listras eram proporcionais, igual a V. Um detalhe interessante aqui, ó, no escudo. O escudo estava um bordado falando aqui do cinquentenário do Camp Nou, 1957-2007. Outro detalhe interessante, o Barcelona, ele era caracterizado por manter a sua camisa imaculada. Ela não tinha nenhum patrocínio. O único patrocínio que tinha, parecia, era da fornecedora de material. Essa temporada era da relação da camisa com a Nike, antes tinha sido a capa. Esse patrocínio da Unicef era o segundo ano deste patrocínio e ainda era um pouco sugerente. Ao invés de receber recursos da Unicef, o Barcelona fazia aportes financeiros, doações para a Unicef. E isso só fortalecia essa relação que o Barcelona tem consigo mesmo de identidade, que é mais que um clube, que quer dizer que é mais que um clube, assim como a gente também pensa que o futebol é muito mais do que um jogo. E aproveitando aqui o ensejo, se você é novo no canal, faça a sua inscrição, porque você vai ter sempre história boa. Se você gosta de futebol, gosta das histórias contadas, então se inscreva no canal e já aproveita e tá ficando bacaninha, dá o seu like. O like é importante para o YouTube poder entender que esse vídeo é interessante e poder sugerir para outras pessoas. O Barcelona começava a vir numa fase um pouco complicada. Depois de brilhar em temporadas anteriores com títulos do Campeonato Espanhol e uma Champions League, a equipe começava a perder um pouquinho de seu brilho e a pressão começava a aumentar. Frank Rijkaard, o holandês treinador que foi campeão europeu com essa equipe, começava a encarar um desafio gigantesco pela frente. Ele tinha que reformar o time, lidar com o desgaste de grandes estrelas como o Ronaldinho Gaúcho e ainda, além disso tudo, encontrar um caminho de volta para as vitórias. Joan Laporta, o presidente do clube, sabia que algo tinha que ser feito. O elenco que havia vencido a Liga dos Campeões em 2006 agora parecia cansado. Havia problemas de lesão, de rendimento e até de comprometimento de alguns jogadores. Laporta apostou em reforços para tentar reacender a chama vencedora. No mercado de transferências, a grande contratação foi o francês Thierry Henry, um dos maiores atacantes da história do Arsenal e do futebol mundial. Ele chegou como a peça que faltava para complementar o ataque dos sonhos ao lado de Ronaldinho e Messi. Além de Henry, o Barça também reforçou seu elenco com outros nomes, como o francês Eric Abidal, vindo do Lyon, e o zagueiro argentino Gabriel Milito, do Zaragoza. No entanto, a chegada mais simbólica foi de Yaya Touré, um meio-campo marfinense vindo do Mônaco que trouxe força física e habilidade
velocidade ao meio campo. Rijkaard, ainda fiel ao seu esquema 4-3-3, uma tradição entre os técnicos holandeses, precisava lidar com uma série de desafios: lesões, queda de rendimento e a ascensão de novas estrelas. A formação base era uma mistura de veteranos que haviam feito história e jovens promessas que buscavam seu espaço no clube. O time base de Rijkaard variava, mas tinha como base Valdez no gol, Zambrotta, Puyol, Milito e Abidal na defesa. No meio campo, Touré jogava como volante, com Iniesta e Xavi à frente para dar fluidez e controle ao jogo. No ataque, um trio que é um trio dos sonhos: Henry, Messi e Ronaldinho. Ou quando o brasileiro estava indisponível, o Johnson ou o Bojan apareciam como interessantes opções. Ronaldinho, que havia sido o maior nome do Barcelona nos anos anteriores, agora enfrentava uma temporada complicado. Lesões e problemas pessoais afastaram o craque dos gramados e seu rendimento foi muito abaixo do esperado. Ao mesmo tempo, Messi, então, com o vigor dos seus 20 anos, começava a despontar como o novo protagonista do time, apesar de também ter enfrentado algumas lesões ao longo daquela temporada. O desempenho no campeonato espanhol, a temporada La Liga 2007-2008, foi marcado pela inconsistência. O Barcelona alternava bons jogos com também atuações bem apagadas. O time não conseguia embalar uma sequência de vitórias e, aos poucos, foi se distanciando cada vez mais do título. O maior rival, Real Madrid, acabou dominando a liga e ganhando o título com uma certa folga. O Barcelona terminou aquele certame em terceiro lugar, com 67 pontos e muito longe do líder. Foram 19 vitórias, 10 empates e 9 derrotas ao longo do campeonato. Nos confrontos diretos contra a equipe merengue, por exemplo, o Barça perdeu no Camp Nou por 1-0 e sofreu outra derrota acachapante no Santiago Bernabéu por 4-1. Esses resultados simbolizavam a diferença entre as duas equipes naquela temporada. Na Copa do Rei, o time chegou às semifinais, mas foi eliminado pelo Valência com uma derrota amarga por 3-2 no placar agregado. Aproveita aí e comenta aqui embaixo: se você acompanhou o Barcelona naquele ano, qual foi o jogo mais decepcionante para você naquela temporada? E se você ainda não curtiu o vídeo, este é o momento. Aproveita que você vai fazer o comentário sagaz, curte, dá um likezinho providencial, pois assim vamos deixar o Barça nos Trending Topics. Porque dessa forma você vai ajudar também o canal a crescer. Se o desempenho na La Liga foi irregular, na Liga dos Campeões o Barcelona ainda mantinha algumas esperanças de levantar um título importante. A equipe passou sem grandes sustos pela fase de grupos e avançou para as fases eliminatórias com certa tranquilidade. Nas oitavas, o Barça eliminou o Celtic da Escócia e nas quartas de final passou pelo Schalke 04 da Alemanha com atuações seguras. Mas foi nas semifinais que o sonho europeu definitivamente acabou. Na semifinal, o Barcelona enfrentou o todo-poderoso Manchester United da Inglaterra. O primeiro jogo no Camp Nou terminou em um empate sem gols, mas em Old Trafford, um golaço de Paul Scholes decidiu a partida, eliminando o Barcelona. Apesar da eliminação, Messi foi o grande nome da campanha, mostrando que estava prestes a assumir de vez o papel de protagonista no time. Os números só comprovaram o desempenho consistente do Barcelona naquela temporada, em que não conquistou absolutamente nada. Foram 58 jogos disputados naquele ano, em que venceu 29 partidas, perdeu 18, empatou outras 11, tendo marcado 104 gols e sofrido outros 56. O Barcelona ficou em terceiro em La Liga, foi eliminado nas semifinais da Copa do Rei pelo Valência e caiu na mesma fase na Champions League. Ao final da temporada ficou claro que era preciso mudanças mais drásticas. Frank Rijkaard, que trouxe tanto sucesso para o time, reconduzindo ao título da Champions League, no final da temporada foi demitido, como é uma praxe no futebol mundial. Joan Laporta e a diretoria apostaram num fato novo para moldar essa reconstrução do Barça. E essa aposta arriscada atendia pelo nome de Pep Guardiola, que era treinador da equipe do Barcelona B e tinha sido um jogador histórico também na equipe. O ex-jogador histórico que participou do Dream Team de 92 do Barcelona, também uma outra história boa a ser contada, ele entrou já tendo uma ideia clara do que queria para aquele Barça. E implantou um estilo de jogo que marcou uma época, não só para o Barça, mas para o futebol mundial.
Ele apostou em jovens talentos vindos de La Masia, Messi, Iniesta, Xavi e Busquets, que formaram uma espinha dorsal para aquele grande time que ia dominar o futebol europeu durante alguns anos. Além disso, Ronaldinho Gaúcho, que tinha sido ícone dessa primeira reconstrução do Barcelona no século XX, ele não tinha mais espaço naquele modelo do jogo do Guardiola, não renovou o contrato, não ficou mais na equipe, acabou indo para o Milan. E ali ficou bem claro que as coisas iam mudar mesmo. O legado daquela temporada de 2007-2008 não está nos resultados, até porque não teve nenhum título conquistado, mas no fato de que foi um momento de transição. A base que Rijkaard e seus jogadores construíram, especialmente com o apoio que ele deu, ele foi trazendo, ele foi o primeiro a trazer esses jogadores de La Masia para a época e depois o Guardiola aproveitou com maior força. E isso foi fundamental, esse apoio aos jovens talentos, fundamental do que estava por vir. E às vezes é preciso cair para retornar bem mais forte. E o Barcelona, naquela temporada, estava plantando as sementes de belíssimos frutos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com outros conhecidos seus, outras pessoas que fazem parte da sua rede, que gostam de futebol, que gostam do Barcelona, que gostam de coleção de camisas e que são apaixonados por futebol. Porque vamos aqui continuar crescendo e trazendo conteúdo de qualidade para todos nós, amantes de futebol, porque a gente entende que futebol é muito mais do que um jogo. Um abraço e até a próxima.